Gênesis 32, a partir do versículo 22, a palavra de Deus nos diz: levantou-se aquela mesma noite e tomou as suas 2 mulheres e as 2 servas e os seus 11 filhos e passou o val de Jaboque. Tomou e fez-los passar o ribeiro e fez passar tudo o que tinha. Jacó, porém, ficou só e lutou com ele um homem até a alva e subiu, até que a alva subiu. E vendo este que não prevalecia contra ele, tocou a juntura de sua coxa e se deslocou a juntura de sua coxa, lutando com ele. E disse: deixa-me ir, porque já a alva subiu. Porém ele disse: não te deixarei ir, se não me abençoares. Disse-lhe: qual o teu nome? E ele disse: Jacó. Então disse: não te chamarás mais Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. E Jacó lhe perguntou, disse: dai-me, peço-te, a saber o teu nome. E disse: por que perguntas pelo meu nome? E abençoou ali. E chamou Jacó o nome daquele lugar Peniel, porque dizia: eu tenho visto Deus face a face, e a minha alma foi salva. Eu tenho visto Deus face a face, e a minha alma foi salva. Estamos, irmãos, diante de um Jacó em retorno, de um Jacó que volta para o seio familiar. Esse homem está vivenciando um dos momentos mais desafiadores de sua história. É importante lembrar que Jacó fora alguém que removera do seu irmão o direito de primogenitura, a bênção do futuro, a bênção paterna, e em fuga ele sai de sua casa, vai para uma terra distante, é perseguido por esse monstro do passado, é afetado por esse monstro do passado. Lá prospera, nesse ínterim ele tem um encontro com Deus em Bet-El ou Betel, e nessa casa de Deus, nesse lugar, ele roga a bênção e a presença de Deus sobre sua vida. A presença de Deus é sobre Jacó, a bênção de Deus é sobre a sua casa. Ele está agora seguro disso. Mas o Jacó precisa resolver algumas questões do passado. O Jacó sabe que precisa realinhar a sua relação com o seu irmão. Ele tem bênção em todos os aspectos. Deus o abençoa no que diz respeito aos aspectos familiares. Deus coloca diante dele a possibilidade do engrandecimento, riqueza, mas o Jacó precisa resolver algumas questões da interioridade. Existe algo que o Jacó precisa resolver e ele está adiando esse processo. Agora, retornando para casa, recebe a notícia de que Esaú vem a ele com muitos outros homens. Nasce em seu coração o temor de que Esaú poderia destruir e matar não apenas os seus familiares, mas também todos aqueles servos que caminhavam com Jacó. E a Escritura é cuidadosa em nos declarar que ao passar o val de Jaboque, Jacó ordena que sua família passe o ribeiro e ele fica do outro lado, sozinho. E nesse ambiente, nesse lugar, Jacó então inicia um dos momentos mais imprescindíveis e importantes de sua vida. Ele inicia uma luta com Deus. E nós conhecemos muito bem isso. E por que refletir comunidade, ou comunidade relevante, ou uma igreja em comunidade, uma comunidade que no pós-pandemia precisa repensar muitas coisas a partir desse texto? Porque nós estamos diante de um dos grandes desafios da igreja contemporânea. Nós estamos pensando sobre esse lugar que precisa ser um lugar de segurança, precisa ser um lugar de fortalecimento. E eu queria dizer aos irmãos, são 5 slides que nós vamos apresentar, e eu queria dizer aos irmãos que a comunidade precisa ser este Peniel, precisa ser
este lugar de segurança. Precisa ser este ambiente onde o Jacó encontra neste ambiente capacidade e treino para enfrentar o Esaú. Capacidade e treino para enfrentar os monstros adiados. Capacidade e treino para considerar aquilo que nós estamos simplesmente postergando, adiando. É em Peniel que nós construímos o espaço adequado para que então tenhamos capacidade de vencer os desafios da vida. Veja o que nos diz um autor a respeito desta igreja, desta comunidade, deste Peniel, deste espaço que deve ser um lugar seguro. A comunidade precisa ser um lugar seguro para peregrinos exaustos. É hora de deixar em segundo plano os interesses egoístas e os desejos materialistas, as distrações e as fórmulas feitas. Precisamos mergulhar no mundo incontrolável e confuso dos relacionamentos, admitindo os nossos fracassos, identificando as nossas tensões e explorando as nossas fortalezas em Deus. Em que outro ambiente isso é possível, se não na comunidade? Nós poderíamos aqui pensar sobre quais são os métodos para que então possamos trabalhar uma comunidade que se reúne de forma mais efetiva. Nós poderíamos pensar sobre os métodos litúrgicos do culto, mas eu queria dizer-lhes que antes de tudo isso, é necessário pensar sobre uma igreja que é um espaço seguro. Uma igreja que consegue criar uma ambiência onde as pessoas enfrentem os seus monstros do passado. Onde as pessoas não adiem as batalhas que elas já deveriam ter vencido há muito tempo atrás. E o Jacó é alguém que está diante desta necessidade. Ele precisa enfrentar algo que está pendente há muitos anos atrás. E é em Peniel, é nesse lugar da presença de Deus que o Jacó encontra estrutura e graça suficiente para subir até Esaú. E a igreja, irmãos, precisa ser este lugar. Precisamos pensar sobre isso. A igreja precisa ser este lugar onde, chegando neste lugar, eu encontro estrutura e graça de Deus e a visitação de Deus para enfrentar aquilo que muitas vezes não é observável, aquilo que muitas vezes não é descritível, aquilo que muitas vezes não é possível conversar ou dialogar sobre na presença de muitos. Aquilo que é monstro, que é enfrentamento, aquilo que nós evitamos e nós precisamos resolver, nós precisamos trazer ao espaço da cura. Igreja precisa ser esse espaço. Igreja precisa ser o lugar onde nós recebemos de Deus o ferramental necessário para enfrentar aquilo que nos angustia. Todos nós temos um espaço de angústia. Todos nós temos um espaço de medo. Não há ninguém neste ambiente que não tenha um espaço de medo. E a comunidade deve nos fornecer esta segurança. A comunidade precisa ser este Peniel, porque existe algo muito importante em jogo. Você sabe o que é que Jacó estava protegendo? Cito apenas 3 exemplos. Levi, linhagem sacerdotal. Ele estava protegendo José, Zafenate Paneá, um jovem que teria mais tarde a missão de nutrir nações inteiras com a sua sabedoria. Ele estava protegendo Judá, o eixo genealógico do Messias. Existe algo que nós precisamos proteger. E este algo que nós precisamos proteger, protegemos em Peniel. Existe algo que nós precisamos guardar, e este algo que nós precisamos guardar, nós guardamos no ambiente da comunidade, no ambiente da igreja. Nós temos um legado, nós temos uma história. Nossos filhos precisam continuar
declarando que Jesus Cristo salva, que Jesus Cristo transforma histórias, que o Espírito de Deus nos inunda de vida, que os dons do Espírito são para agora, que as manifestações desses dons são presentes, são atualíssimas. Nossos filhos precisam continuar declarando isso. E onde nós fazemos isso? Num ambiente chamado comunidade. A comunidade precisa ser um lugar seguro, para que eu tenha coragem de enfrentar os monstros do passado, os medos do passado. Precisa ser também um lugar onde eu tenha que defender, onde eu tenha que proteger, que resguardar a história da nossa igreja. Por isso, irmãos, eu quero, à guisa de introdução, dizer-lhes que, em primeiro lugar, Peniel é este lugar de segurança. A Escritura diz no versículo 24, Jacó, porém, ficou só e lutou com ele um homem até que a alva subiu. E sabe por que ele ficou só? Porque ele desejava aprender com Deus, como enfrentar o desafio que se apresentava diante dos seus olhos. Nós estamos na nossa EBO e a reflexão recai sobre os nossos corações. Nós precisamos desse espaço de solicitude, para que então possamos estar prontos para os desafios que certamente nascerão diante dos nossos olhos. E é nesse espaço de solicitude, de solidão, nesse espaço do ambiente da oração, do ambiente do entregar-se a Deus, que nós receberemos o ferramental necessário para então dizer que Cristo é Senhor de todas as coisas. Em segundo lugar, irmãos, essa comunidade que é uma comunidade que vivencia um novo normal, ou que precisa pensar esse novo normal, ela precisa ser uma comunidade de confissão. Uma comunidade onde as pessoas tenham liberdade para falar de suas imperfeições, de suas falhas. Uma comunidade onde as pessoas se alegrem em falar sobre o seu processo de libertação e de estabelecimento de uma formação do caráter cristão em suas vidas. Um lugar onde as pessoas não estejam utilizando um mascaramento míope, infantil, mas um lugar onde as pessoas possam falar de forma clara, profunda e sincera sobre o seu estádio atual, sobre a situação atual em que elas estão vivenciando. E aí eu queria trazer um texto que eu considerei ser um texto corajoso, escrito por Noah. Henry Nouwen diz o seguinte: muitas vezes eu exorto as pessoas a uma vida que não sou plenamente capaz de viver. E aí olha só o que ele diz: eu estou aprendendo que a melhor cura para a hipocrisia é a comunidade. A hipocrisia não é tanto a consequência de deixar de praticar o que eu prego, mas muito mais de não confessar a minha capacidade de viver plenamente às alturas de minhas próprias palavras. O Henry Nouwen está nos ensinando algo extremamente necessário. O Henry Nouwen está dizendo que nós precisamos ser os primeiros, enquanto liderança, a ter um espaço de confissão, a ter um lugar onde nós possamos nos sentir seguros. A igreja precisa ser esse espaço seguro. As pessoas precisam chegar na igreja, falar dos seus dramas, falar de suas dificuldades, de suas imperfeições, de suas fragilidades, e não temer que essa fragilidade seja o tema da próxima doutrina. As pessoas precisam falar sobre os seus medos e não temer que isso será utilizado contra ele no futuro. Nós precisamos pensar a igreja como este lugar de acolhida do fragilizado, esse lugar de cura do afetado, esse espaço onde a graça de Deus se manifesta sobre todos igualmente, onde todos são plenamente capazes de compreender que existe um processo de transformação em todos nós, que todos nós estamos em transformação, que nós estamos diante de uma missão e de uma responsabilidade que depende único e exclusivamente do Espírito de Deus. Mas a igreja, quando acolhe, quando abençoa, quando constrói esse espaço de confissão, esta igreja certamente produz cura. E aí é preciso que a gente
Hoje, na segunda plenária da manhã, é preciso que a gente observe o que Jesus nos ensinou quando escreveu Mateus, ou quando declarou Mateus 7:36. 7:6, perdão. Mateus 7:6, a Escritura é cuidadosa em nos dizer que nós não devemos dar aos cães as coisas santas, e nós não devemos deitar aos porcos as nossas pérolas. Jesus aqui está nos trazendo uma palavra preventiva. Jesus aqui está nos ensinando que nós precisamos considerar o segredo das pessoas pérolas de grande valor. Quando Jesus diz não dê aos cães ou aos porcos as vossas pérolas, Jesus está ensinando-nos que esse espaço de confissão precisa ser um espaço de respeito. Jesus está nos ensinando, irmãos, que a comunidade precisa ser um lugar onde as pessoas tenham confiança para conversar sobre aquilo que lhes aflige, sobre aquilo que lhes afeta. Uma vez que alguém no gabinete pastoral, ou no ambiente da intimidade pastoral, ou na própria casa, dialoga sobre um tema, e uma vez que esse tema se torna algo conhecido de outras pessoas, nós estamos enfermos, nós estamos doentes, e não existirá cura, se nós não resolvermos essa questão imprescindível e necessária para a comunidade. Comunidade é uma comunidade que respeita a individualidade e a intimidade do afetado. A comunidade precisa ser uma comunidade de confissão, onde as pessoas não são taxadas, julgadas, condenadas por causa de uma falha, de uma imperfeição. Quando olhamos para as pessoas na perspectiva da comunidade de Cristo, quando olhamos para as pessoas na perspectiva da comunidade espiritual, nós enxergamos nas pessoas todo o potencial de Deus na vida destas pessoas. Não é o pecado quem define a pessoa. O que define a pessoa é o potencial da graça de Deus. Uma vez que esta pessoa receber a graça de Deus, uma vez que a pessoa do Espírito de Deus presidir todos os seus desejos e todas as suas intenções, esta pessoa que hoje pode ser alguém taxado, pode se tornar em alguém poderoso em Deus, repleto de sua graça e de sua misericórdia. Mas é a igreja, é a comunidade, é esse viver em comunidade que precisa constituir isso. É o viver em comunidade que precisa preparar esse espaço de confissão, onde falamos sobre nossas imperfeições, onde falamos sobre nossas falhas. Inclusive é importante, irmãos, que cada pastor, cada membro, cada irmão e irmã da igreja possua um mentor, possua uma mentora ou alguém para diálogo aberto, alguém para discipulado aberto. Ou a gente pensa que o discipulado acontece apenas nos primeiros dias da fé cristã. Não, isso não é verdade. Nós precisamos discipular e ser discipulado todos os dias das nossas vidas. Nós precisamos ter alguém para prestar contas. Por isso eu quero, irmãos, hoje, refletindo com os irmãos, dizer-lhes que quando ele chega diante de Deus, e Deus diz quem é você, ele não tem outra coisa a dizer senão eu sou Jacó, porque aqui ele está confessando. Porque dizer que é Jacó é diferente de dizer que é Esaú. E quando Isaac pergunta quem é você, ele diz que é Esaú. Mas aqui não, aqui ele declara eu sou Jacó. Porque diante de Deus, irmãos, não existem subterfúgios. Diante de Deus não existe a opção de impostar a voz, de vestir uma vestimenta distinta, de apresentar o odor do campo, né? Diante de Deus, irmãos, nós somos o que somos. Ainda que sejamos como Jacó, diante de Deus não dá para ser o Esaú. Diante de Deus tem que ser o Jacó. A gente só se transforma no Israel se a gente se percebe Jacó. A gente só recebe a bênção de Israel se a gente se reconhece Jacó. E é na presença de Deus, e é na presença da comunidade que nós construiremos um ambiente onde os Jacós declararão a sua fragilidade e receberão a graça de saírem daquele ambiente como Israel de Deus, transformados por sua graça e agora renovados pela boa presença do Espírito Santo. É importante pensar isso. A igreja precisa ser isso, irmãos.
Eu preciso falar sobre os meus dramas. Em que outro lugar eu terei liberdade para falar das minhas marcas, dos meus dramas, se não do ambiente da comunidade espiritual? Em que outro lugar eu terei alegria de falar sobre os meus medos, se não acolher na minha casa o meu pastor, o meu líder, o líder do ministério, o líder do pequeno grupo da minha igreja? E naquele ambiente eu consegui falar sem filtros. Nós precisamos construir um espaço de amizade. Nós precisamos construir um espaço onde tenhamos capacidade de dialogar livremente. Porque, irmãos, o instrumento mais poderoso de cura que Deus pensou foi a igreja dele. A comunidade é o instrumento de cura. Veja o que diz Larry Crabb: os membros de uma comunidade espiritual, eles têm uma perspectiva diferente. Eles veem os outros, ou uns aos outros, com uma convicção de que Deus plantou algo magnífico em seus corações. Eles não olham para as pessoas definindo um destino desleal, desonesto. Eles não olham para essas pessoas desconsiderando todas as potencialidades ou possibilidades de Deus na vida dessas pessoas. Eles olham para essas pessoas como um espaço de enxerto, de uma plantação frutífera, como um espaço onde o Espírito de Deus pode residir e trabalhar e transformar os seus corações. É assim que nós precisamos pensar. Olha só, pode estar escondido, mas está lá. E a comunidade que tem visão espiritual reconhece a presença desta semente. Então, irmãos, eu quero nesta manhã convidá-los a pensar um pouco sobre isso. Nós precisamos acolher os segredos das pessoas e considerá-los pérolas. Pérolas permanecem guardadas. Pérolas não podem ser descartadas. Pérolas possuem um valor intrínseco. Pérolas não são entregues a qualquer pessoa. Se você recebeu uma pérola de alguém, em nome de Jesus, tenha dignidade de guardar esta pérola. Se você recebeu a honra de carregar a pérola de alguém, em nome do Cordeiro de Deus, tenha dignidade de guardar esta pérola, porque é para isso que a igreja existe, para ser um espaço de confissão, para que o Jacó possa dizer: eu sou Jacó, com todos os aspectos negativos que este nome carrega. Eu estou em Peniel. Eu estou no espaço da transformação. Em Betel eu fui abençoado, assim declara o Jacó. Mas em Peniel eu fui transformado. Porque em Peniel eu estou encontrando a possibilidade da confissão. E aí uma outra possibilidade, irmãos, que eu desejo comunicar-lhes, é que a igreja, ela precisa ser, além desse espaço de confissão, também um espaço de santificação. Um espaço transformacional. Um lugar onde o Jacó já não se reconhece tão bem. Um lugar onde o Israel se sente em casa. Onde o transformado Israel é alguém conhecido e abençoado por Deus. Perceba isso. Se você quer preparar-se para participar de uma comunidade espiritual, isso já foi antecipado pelo Ozeano. Saiba que nenhuma medida de conhecimento, habilidade ou esforço será decisiva. Porque a comunidade espiritual, ela é uma obra única, plena, completa e intransferível do Espírito Santo de Deus. É Deus quem cria a igreja. É Deus quem constrói a igreja. É Deus quem edifica a igreja.
É Deus quem enche a sua igreja. É Deus quem potencializa a sua igreja. É Deus quem usa a sua igreja. Pertencemos a Ele. Isso precisa ser claro no coração de todos nós. À procura de praticidade, nós empurramos o espírito para a margem. Aprendemos sobre um ferramental, e esse ferramental traz consigo a ideia de que nós precisamos ser mais empáticos, que a gente precisa exercer uma escuta ativa, o não julgamento, e aí a gente vai trabalhando todas essas questões nas entrelinhas, e compreendendo que essas questões por si só, elas trarão uma experiência de saúde para a nossa igreja. E aí esse autor vai nos dizer, tudo isso sem o Espírito de Deus não passa de ciência comportamental. Pode auxiliar as pessoas na autoaceitação, as pessoas vão se perceber melhores, mas não na santificação. Mas não na santificação. A santificação, irmãos, é um espaço de luta. A santificação é um espaço de batalha. Quando Jacó está lutando com Deus, ele não está empreendendo uma batalha onde a sua força será medida. Ele não está usando a sua força para batalhar com Deus, para medir ou mensurar se a sua força será maior do que a do sagrado. Observe que apenas ao tocar a conjuntura de Jacó, ele manqueja pelo resto da vida. Quando Jacó está em luta com Deus no Peniel, Jacó está lutando contra ele mesmo. É o Israel tentando vencer o Jacó que permanece vivo. A luta em Peniel é a luta contra nós mesmos. A luta em Peniel é a luta para a santificação. Cada dia deve ser uma batalha contra aquilo que eu fui ontem. Cada dia deve ser uma batalha contra aquilo que eu preciso restaurar na minha vida. Cada dia precisa ser uma batalha contra aquilo que eu já deveria ser. E aí eu queria dizer aos irmãos, nós já deveríamos ter caminhado mais, mas ainda não caminhamos. Isso não deve nos entristecer. Nós estamos na jornada, estamos na caminhada, estamos no Peniel, estamos no espaço de transformação. O desafio de lutar por si, o desafio de transformar-se na pessoa bendita do Cristo, ou transformar o caráter, a semelhança do caráter do Cristo de Deus, ele é sem dúvida o maior de todos os desafios da igreja. Tomás de Kempis diz, não há quem sustente uma luta mais árdua do que aquele que tenta vencer a si mesmo. Nós precisamos fazer isso, porque somos a igreja de Jesus Cristo. E sabe o que acontece quando Jesus transforma alguém em Peniel? Sabe o que acontece quando este Peniel se transforma nesse ambiente de santificação, de transformação, de mudança? Sabe o que acontece, irmãos? Deus coloca o nome dele sobre a vida dessas pessoas. Essas pessoas passam a carregar o privilégio de ter atrelado a si o nome de Deus. O Jacó em fuga agora encontra Deus. E veja o que a Escritura diz no livro do Êxodo, capítulo de número 3, versículo de número 6. Disse mais, falando Deus com Moisés, eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés encobriu o rosto, por quê? Porque Moisés temeu olhar para Deus. Deus está se identificando com Jacó. Deus está dizendo, olha, eu quero mudar e trabalhar o seu coração, porque você é a comunidade que carrega o meu nome. E eu quero me identificar com a sua vida. Eu quero que a sua vida seja a prova mais inconteste da minha existência. Eu quero que as pessoas convivendo com você não precisem examinar nenhum livro exegético ou nenhum outro texto histórico para confirmar que Jesus ressuscitou.
Eu quero declarar a minha ressurreição por meio da sua história e por meio da sua vida. E quem conviver com você vai viver a experiência do Cristo ressuscitado, porque é impossível conviver com você e não crer que Jesus ressuscitou dentre os mortos, porque você será transformado pela graça de Deus, e a sua vida será a prova inconteste de que Jesus é, hoje e sempre, eternamente. Bendito seja o nome de Jesus. Essa igreja precisa carregar o testemunho, a comunidade precisa abraçar o testemunho, e o nosso testemunho precisa ser a fala mais firme, a declaração mais inconteste, de que Cristo Jesus é absoluto, de que Ele reina sobre todas as coisas. E por que pensar sobre santidade, irmãos? Por que pensar sobre santidade? Porque nós estamos falando de um tema extremamente necessário. Não existe intervenção divina quando apresentamos a Deus um cronograma lógico de reuniões, sem que tomemos a firme decisão de, na intimidade, viver para a sua glória. Não existe transformação divina sem que esta transformação tenha a sua gênesis nos nossos relacionamentos familiares, na forma como nós tratamos a nossa esposa, na forma como nós educamos os nossos filhos, na forma como nós lidamos com os nossos negócios, na forma como compreendemos que precisamos tomar decisões no trabalho, independente de qual seja a função, independente de qual seja a sua missão. Se a sua missão é gerir, você será um gestor para a glória de Deus. Se é ser gerido, você será destaque no lugar onde você está. Sabe por quê? Porque aquilo que a gente faz de aparência singela no trabalho vai refletir, reverberar na graça, na glória e na bênção do nome de Deus que carregamos. Nós precisamos ser uma comunidade de santidade, antes de todas as coisas. Quando falo de santidade, não estou falando do perfeccionismo, da perfeição, tão bem trabalhado por John Wesley. Quando falo de santidade, eu estou falando de alguém que, quando não está bem, declara: eu ainda tenho muito de Jacó, mas já conheço o lugar onde o Israel pode resplandecer na minha história. Eu vou voltar àquele lugar e a bênção de Deus resplandecerá na minha vida. Hoje eu entrei no culto, a ideia é essa. Hoje eu entrei no culto, cheguei no culto no domingo à noite, na quinta noite, na terça, e eu entro no culto com muito de Jacó, mas eu saio do culto com mais de Israel. Bendito seja o nome de Jesus. E aí o Espírito de Deus vai trabalhando as nossas vidas, remodelando a nossa história, repensando as nossas decisões. E como igreja, como comunidade, nós que lideramos a comunidade, precisamos ser os primeiros a dar esse passo. Convocar uma igreja à santidade e às vezes coadunar com negócios espúrios não condiz com o desejo de Deus. Convocar a igreja à santidade e às vezes tratar as pessoas com maledicência, utilizando-se às vezes do poder que nos é investido para desconsiderar pessoas, não é o caminho. O caminho de Deus para o avivamento passa pela nossa firme decisão de ser bênção para as pessoas que convivem conosco, de ser bênção em todas as esferas da nossa existência. Blaise Pascal diz o seguinte: quando você olhar para um homem, você encontrará em alguns homens tanta perfeição que é impossível negar que este homem carregue a imagem de Deus. Olhar para a vida deste homem tem aspectos de tanta perfeição que você diz: a imagem de Deus está neste homem. E aí o Blaise Pascal diz assim: vai conviver com ele. Depois de conviver com ele, você vai perceber tanta imperfeição
que depois de um tempo você vai declarar: é só a imagem. E aí é preciso, irmãos, que sejamos imagem de Deus para as pessoas que convivem conosco. É preciso que sejamos mais Israel e menos Jacó. Mais transformação e menos tradição. Mais regeneração e menos oba-oba. Mais evangelho e menos práticas dissociadas da verdade, ou palavras que buscam apenas aprimorar a ideia de que a pessoa é boa, a ideia de que a pessoa pode, de que a pessoa consegue. Estamos transformando alguns púlpitos em coach. E eu digo aos irmãos que uma mensagem que gera em nós transformação não necessariamente massageia o nosso ego. Nós precisamos retomar a mensagem do Evangelho, e a mensagem do Evangelho é simples: todos somos miseravelmente dependentes da graça de Deus. Se não for a sua graça em nós, hoje eu não consigo. Eu só consigo hoje porque a graça de Deus me é derramada. Graças a Ele por isso. Bendito seja o Deus que por misericórdia nos concedeu o privilégio de receber a sua graça. Por misericórdia. É por causa dele e sempre por causa dele. É um desafio, irmãos. É um desafio extraordinário. Falar sobre essas questões não é tão difícil. Difícil é vivenciá-las. Falar sobre essas questões é necessário, mas não é tão difícil. Difícil é vivenciá-las. Difícil é você receber no gabinete pastoral alguém dizendo: pastor, eu preciso que você me ajude, porque o pregador que você colocou para pregar domingo está vivendo de forma destoante. É o meu esposo, e o meu filho foi quem constatou o seu caminho incorreto, e o meu filho está em crise. Meu filho está enfrentando um drama terrível e ele não quer mais participar da igreja. E por que e para que participar de uma igreja? Que o meu pai entusiasticamente declara com voz altissonante no púlpito que é o melhor lugar do mundo. Por que servir a Deus que o meu pai, de forma tão eloquente, declara que é a melhor e a mais especial pessoa do mundo? Se na prática eu não considero aquilo que prego, se na prática existe um hiato e um divórcio entre a verdade que proclamo, irmãos. Nós precisamos proteger os nossos filhos, e a melhor proteção que nós podemos entregar a eles é viver uma vida de santidade, é viver uma vida que glorifica a Deus, é escolher, pois, hoje servir a Deus e honrá-lo e bendizê-lo, para que os nossos filhos possam viver a experiência da igreja na casa, para que os nossos filhos possam experienciar Deus nos seus relacionamentos paterno-filiais. É claro que Deus existe, porque meu pai existe. É claro que Deus existe, porque minha mãe existe. E aí eu queria trazer o penúltimo ponto para a nossa reflexão. A pandemia nos fez pensar muito sobre uma igreja dialogal, sobre uma igreja que se comunica, sobre uma igreja que precisa estar observando o seu entorno, percebendo o seu entorno. E o texto de Jacó vai nos conduzir, irmãos,
há uma verdade que eu gostaria que nós, chegando em casa, ou diante da nossa comunidade, tivéssemos a oportunidade de pensar mais sobre isso. Versículo 29, a Escritura diz: e Jacó lhe perguntou e disse: dai-me, peço-te, a saber o teu nome. E aí Deus então não responde a pergunta de Jacó. Jacó fez a pergunta, mas Deus não responde a pergunta de Jacó. Deus então faz uma nova pergunta: por que perguntas o meu nome? E abençoou ali. Era noite. Thomas Halick diz que era um espaço obscuro. E a vida não é simples, irmãos. Não existem respostas simples para a vida. E a pandemia nos ensinou que muito antes de oferecer as respostas simples, nós precisamos ensinar às pessoas que existe um Deus, que é presente mesmo quando não existem respostas claras. A pandemia nos ensinou que a presença de Deus ela é mais imprescindivelmente importante do que todas as respostas possíveis. A gente sempre se entende como uma igreja que dá todas as respostas, mas não, irmãos. Comunidade também precisa ser uma comunidade de perguntas. Veja o que disse Mário Quintana: perguntaram-me se eu acredito em Deus. Aí ele então respondeu: se eu acredito em Deus, mas que valor poderia ter a minha resposta? Se afirmativa ou negativa? O que importa é saber que Deus acredita em mim. O que importa é saber que Deus acredita em mim. Nós construímos um trabalho na igreja, há aproximadamente 3 meses. Nós começamos a reunir pessoas que perderam entes queridos num projeto chamado Sobreviver. E aí a gente se reúne todo quarto sábado à noite. Primeiro encontro tinham 6 pessoas. Segundo encontro, 16 pessoas. Terceiro encontro, 25 pessoas. E nesse encontro, pessoas de diversos lugares, de outras comunidades, pessoas do Eusébio, de outras igrejas, estão lá. E a gente começa um encontro dizendo: nós não estamos aqui para trazer-lhes respostas teológicas sobre o porquê o seu filho partiu. Porque a igreja não precisa necessariamente carregar respostas que não são claras, irmãos. É anormal. E uma igreja que lida com a anormalidade é uma igreja que precisa também compreender esse espaço de vulnerabilidade. Porque a gente se relaciona com as pessoas a partir também da nossa vulnerabilidade. E aí chegou um moço no segundo encontro e disse: olha, eu perdi o meu filho. E quando cheguei na minha igreja, o meu pastor disse: você sabe por que você perdeu o seu filho? Porque Deus deseja treinar você para que amanhã você possa aconselhar outras pessoas. E aí ele disse: eu não quero ser treinado. Eu não quero aconselhar ninguém. Quero meu filho. Deus tem um propósito. Não, irmãos. Existem questões que não existem respostas. Pastor, você está dizendo que tem questões que não existem respostas? Existem questões que não existem respostas. A presença de Deus precisa aplacar o desejo da pergunta. E aí nós convidamos essas pessoas e a gente começa o diálogo dizendo: nós não estamos aqui para encontrar respostas técnicas, nós estamos aqui para acolhê-los. E aqui vocês podem falar sobre a pessoa que partiu. E vocês não se tornarão pessoas desagradáveis.
E aí quando eu falei isso, no primeiro encontro uma mãe disse: eu perdi minha filha há 20 anos e hoje dói do mesmo jeito. Eu sou insuportável para minha família. Que bom que aqui alguém quer ouvir falar da minha filha. Vocês querem saber o nome dela? E aí ela disse o nome da filha, e ela falou sobre o nome da filha. E quando ela terminou, ninguém precisou responder. A gente só precisou construir um ambiente onde as dúvidas são dissipadas e se tornam desnecessárias, porque nós cremos no Evangelho do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E na presença de Deus, irmãos, você não precisará ter todas as respostas. Ou você nunca leu Jó? Quando Jó enfrenta todo aquele drama, ele pergunta 16 vezes por quê. Sabe quantas respostas Deus dá a Jó? Nenhuma. A Bíblia diz que Deus, a partir de um redemoinho, Deus faz outras perguntas a Jó. Não é resposta. Você sabe qual é a palavra de Deus ao meu e ao seu coração? É que Ele está presente no redemoinho, e isso é o que importa. É que independente de qual seja o redemoinho e a dúvida, Ele está presente. E Ele estando presente, vai cessar a angústia e vai cessar a dor. A igreja precisa ser também uma igreja de perguntas. Manuel Barros diz assim: eu gosto muito das crianças porque elas sempre ficam do lado das perguntas. O adulto quer ter resposta para tudo, a criança só pergunta. E aí ele diz assim: as crianças elas podem até errar na gramática, mas elas sempre acertam na poesia. E é por isso que Jesus disse: meu filho, você tem que ser como criança. Você está sabendo demais. Você tem que aprender a perguntar. Você está conhecendo demais. Você tem que aprender a perguntar. E eu, seu Deus, não existo para te responder. Por que você me pergunta o meu nome, ô Jacó? Que interesse? Eu já te transformei em Israel. Nenhuma pergunta mais é necessária. Você já é abençoado, você já é abençoada. Oh, bendito seja o nome do Senhor para sempre. O Deus de Israel está nesse lugar e Ele é a nossa resposta, irmãos. É sua presença. Quem estabiliza a alma atribulada é sua presença. E aí eu queria dizer-lhes que nesse lugar, nesse espaço onde a gente construiu, não é preciso dizer muita coisa. Eles ministram uns sobre os outros. Porque você tem uma pessoa que perdeu um ente querido há um mês, e você tem uma outra que perdeu há 20 anos. O processo de identificação é natural. Mas a igreja não pode ser, ou não pode carregar para si a responsabilidade de dar todas as respostas, porque senão, irmãos, ela não as terá. A resposta da comunidade é presença de Deus, vida de Deus, perdão de Deus, confissão, misericórdia. Quando a gente não compreender nada, a gente continua dependendo. Quando a gente não tiver resposta nenhuma, a gente continua crendo. Quando as coisas estiverem nebulosas, a gente sabe que o sol vai raiar e que a vida de Deus vai se estabelecer. E aí eu quero concluir dizendo-lhes que a comunidade, ela é, em último lugar, o lugar de salvação, esse espaço de plena transformação. Quando fugindo de casa, Jacó passa por Betel, eu deixei o texto na íntegra para os irmãos lerem. E em Betel ele faz uma aliança com Deus, ele é abençoado. Agora ele está voltando, depois de muitos anos. Quando fugindo, ele fugia sem nada. Quando retornando, ele está enriquecido. Ele carrega muita coisa. Quando em Betel ele não levava nada nas mãos, quando em Peniel ele tinha muita coisa a perder. E a Escritura é cuidadosa em nos declarar que ele enfrenta esse Peniel. E aí eu queria trazer uma dimensão de reflexão última. Dizer aos irmãos que Betel é o lugar da casa de Deus. Betel é o lugar onde nós nos aliançamos ao Senhor. É o lugar onde nós vivemos a experiência da comunhão. É
É esse espaço. Não é possível viver a vida cristã apenas em Betel. Nós precisamos do espaço de Peniel, do lugar chamado Peniel, do lugar do enfrentamento, do lugar da confissão, do lugar do arrependimento. Tem muita gente vivendo a dimensão, como nos antecipou o Bozean, né? Pessoas se servindo daquilo que lhes traz alegria, vivendo apenas a dimensão de Betel, sem experienciar Peniel. Então a primeira questão é que nós precisamos pensar que não é possível viver apenas de Betel. A segunda é que não é possível você chegar em Peniel sem passar por Betel. Tem que ter a experiência da casa. Nós temos que estimular os nossos irmãos, aqueles que podem, que não carregam comorbidade, aqueles que não estão cuidando de pessoas idosas, aqueles que podem. Nós precisamos estimular os nossos irmãos a viver comunidade. Temos que viver a experiência da casa de Deus. Porque aqui nós temos o reflexo da memória. Em Betel, Deus está lembrando a Jacó que ele ainda tem casa. Ele sai como fugitivo da casa de seu pai, mas a presença de Deus e o ambiente da presença de Deus traz ao seu coração a consciência de que ele ainda tem casa. Jacó não tem nada, ele perdera tudo, usurpara do seu irmão todos os direitos possíveis, e ele sai em angústia, como fugitivo, mas Deus se manifesta a ele dizendo: não, mesmo nesse lugar desértico, você tem casa. Lembre-se disso, você tem casa. E agora Jacó volta abençoado, e Deus o leva a Peniel, porque agora com todas as bênçãos, com família estruturada, a partir do contexto, mas estruturada, Deus está dizendo a Jacó: você tem lutas. Quando não tinha nada, Deus fez ele se lembrar que ele tinha casa. Quando ele aparentemente tinha reunido tudo que era necessário para viver, Deus fez ele lembrar que ele continua tendo lutas. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus estava transformando o Jacó no Israel, de usurpador, de alguém que caminhava com a mentira. Ele se tornou profeta de Deus. Você sabia que foi de Jacó a primeira profecia sobre o leão da tribo de Judá? E ela se encontra em Gênesis capítulo 49, versículo 9. Jacó, olhando para o seu filho, disse: Judá é um leãozinho, da presa subsiste. Filho meu, encurva-se e deita-se como um leão velho, quem o despertará? E aí essa profecia tem o seu cumprimento cabal em Apocalipse, capítulo de número 5. Quando João, em desespero, chora. E aí um ser celeste se aproxima de João e diz: ô João, por que choras? Porque ninguém foi achado digno de abrir o livro e de desatar os seus 7 selos. E aí o João, cabisbaixo, chorando, aquele ser celeste coloca a mão sobre o seu ombro e diz: não chores mais, João. Eis o leão da tribo de Judá. Ele venceu. E aí João ergueu a cabeça. Quando ele ergueu a cabeça, ele não viu um leão, ele viu um cordeiro. O céu disse: é um leão. Mas quando João olhou, não viu um leão, viu um cordeiro. Porque o céu vê Jesus como leão, a terra vê Jesus como um cordeiro. Porque nós estamos hoje contemplando Ele como um cordeiro que tira os nossos pecados. Mas um dia nós o veremos como o leão da tribo de Judá. Amém, queridos? E aí eu quero concluir a minha fala com uma frase de Marquês de Maricá: há homens para nada, muitos para pouco, alguns para muito, nenhum para tudo. Há homens que escolhem não fazer nada de relevante. Há muitos que fazem apenas um pouco. Mas existem alguns que fazem muito. E sabe quem são esses alguns que fazem muito? São aqueles que sabem que nenhum de nós temos capacidade de fazer tudo,
se não for a presença de Deus nas nossas vidas. Deus abençoe-nos em todo o tempo.